Eu vou continuar hoje falando com vocês na série que eu tenho pregado contra a cultura cristã, que é um sermão que Jesus pregou, o Sermão do Monte, Sermão da Montanha, muito conhecido, talvez o sermão mais conhecido que Jesus tenha pregado, e muito relevante. Na verdade, é um sermão que muito falado e muito comentado, porque foi um sermão que Jesus ele não pregou para pecadores, ele pregou aquele sermão para pessoas que criam já, ele pregou aquele sermão para pessoas que conheciam leis, ele pregou aquele sermão para pessoas que conheciam as escrituras, né? É um sermão que vai confrontar, é um sermão que vai, na verdade, trazer a revelação da lei, que, na verdade, muitos escribas, fariseus, tinham uma interpretação errada, ou talvez não errada, mas não parcial, não completa daquilo que era o desejo de Deus para a vida do seu povo. Hoje eu quero continuar e eu vou ler com vocês em Mateus, no capítulo 5, dos versículos 38 até o 42, que diz assim: Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente, mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. Se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem lhe pede e não volte as costas àquele que deseja pedir-lhe algo emprestado. Amém. Olha só que eu li com vocês aqui. Hoje o título da minha mensagem é Justiça ou Vingança. Meu Deus, Gui, que palavra é essa? E só para a gente entender, talvez você não tenha pego aí as mensagens anteriores, só voltando um pouquinho para a gente entender qual que é a conversa aqui, o que é que está acontecendo, com quem Jesus está falando, por que Jesus está falando o que ele está falando aqui. Na verdade, a gente vai ver Jesus fazendo menção da lei. A partir do versículo, na verdade, 21, do capítulo 5 de Mateus, você vai ver Jesus falando, visto que foi dito aos antigos. Ele está fazendo, na verdade, uma menção da lei, mas não da lei da forma que ela era. Da lei, na verdade, na interpretação que os religiosos tinham da lei. Visto que foi dito, o que Jesus estava dizendo era, olha, o que os fariseus, o que os escribas, o que vocês têm aprendido, o que as pessoas têm ensinado para vocês, é isso aqui. Então, fazia parte de um sistema religioso. Aí ele vem dizendo, olha, eu porém vos digo. Jesus está trazendo uma atualização. Jesus está dizendo, olha, a interpretação da lei que foi trazida para vocês não foi completa. Na verdade, tiveram até alguns erros. Não foi isso que Deus queria. Não era o coração de Deus que fosse assim. E a conversa era mais ou menos essa. Porque aquelas pessoas e aquele povo, na verdade, tudo que eles faziam era baseado na lei, né? Eles baseavam a vida deles em obedecer à lei. Se eu obedecer às leis, se eu não matar, se eu não roubar, se eu der o meu dízimo, se eu fizer isso, se eu não fizer aquilo, agora está tudo certo. Mas Jesus vem trazer a interpretação, na verdade, completa da lei, porque ele vem dizer, olha, não é simplesmente não matar, mas se você tiver o desejo no teu coração de matar, na verdade, você já cometeu homicídio. Não é simplesmente não adulterar, mas, na verdade, se você tiver desejos, se você tiver pensamentos que você não deveria ter, na verdade, você já adulterou, né? Enquanto aquelas pessoas estavam presas, simplesmente posso, não posso, em tentar obedecer às leis, Jesus vem trazer uma interpretação do real sentido da lei. Então, na verdade, a partir do versículo 21, até o final, até o último versículo do capítulo 5 de Mateus, você vai ver que Jesus vai tratar disto, visto que os antigos disseram, visto o que foi dito, eu porém vos digo. É isso que Jesus estava dizendo, olha, a interpretação que vocês tiveram, o que foi ensinado para vocês foi isso aqui, mas agora eu estou trazendo uma nova forma de viver como um cristão
no reino de Deus. Na verdade, o Sermão do Monte, ele vai trazer ensinamentos sobre de como nós sermos cristãos, como nós sermos verdadeiros discípulos, como nós devemos andar, como nós devemos nos comportar. Por isso que um sermão tão duro e um sermão tão difícil para aquelas pessoas, e não apenas para aquelas pessoas, mas para muitos de nós também. Ainda mais no tempo que nós vivemos, né? Para que a gente possa entender o que Jesus estava falando aqui nesses versículos que eu li com vocês, a gente precisa entender um pouquinho e voltar um pouquinho na história. Eu li no versículo 38 o seguinte: vocês ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Na verdade, este aqui era um ensino muito comum dentro da lei mosaica. Esse aqui era um ensino que as pessoas, quando Jesus ele fala isso aqui, olho por olho, dente por dente, as pessoas já estavam acostumadas a ouvir aquilo ali, porque em alguns lugares no Antigo Testamento a gente vai encontrar exatamente estas palavras, que na verdade eram palavras, eram passagens que refletiam a lei, eram ensinamentos que refletiam a lei. Olha só, por exemplo, em Êxodo 21, de 23 a 25, diz assim: mas se houver aqui, falando da lei, mas se houver dano grave, então darás vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferimento por ferimento, golpe por golpe. Em Levítico 24, 19 e 20 diz assim: se alguém causar defeito em seu próximo, como ele fez, assim lhe será feito, fratura por fratura, olho por olho, dente por dente, como ele tiver desfigurado a algum homem, assim se lhe fará. Aí Deuteronômio 19, 21, vai dizer assim: não o olharás com piedade, vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão e pé por pé. Então, na verdade, olha só, o que a lei estava dizendo era o seguinte: se você errar, se você fizer alguma coisa, vai existir uma consequência para aquilo que você fez. Se você ferir alguma pessoa, você vai pagar por aquilo que você fez. Se você furar o olho de uma pessoa, o seu olho também será furado. Se você tirar a vida de uma pessoa, sua vida também será tirada. Jesus estava não simplesmente dizendo que os nossos atos eles têm consequência, de que aquilo que nós fazemos tem consequência, mas Jesus também estava mostrando para aquelas pessoas que existem medidas. Na verdade, aqui a gente pode ver a justiça de Deus, porque Jesus, a lei, na verdade, o que mostrava, o que a lei, na verdade, pregava era: olha, nós servimos a um Deus que é justo. Se você feriu uma pessoa, você vai ser ferido. Se você tirou o olho de uma pessoa, o seu olho também será tirado. Aqui a gente vê que a lei, na verdade, ela servia para regulamentar, a lei, na verdade, servia para colocar numa balança, para que nenhuma pessoa fosse injustiçada, para que nenhuma pessoa fosse injustiçada e colocasse de lado, porque muitas vezes a gente pensa: puxa, mas Deus não é um Deus de amor, mas Deus não é um Deus bom. Se a pessoa fez alguma coisa de errado, se ela falhou, se ela pecou, se ela caiu, Ele vai perdoar. Sim, mas isso aqui não tem a ver com perdão. A lei não tinha a ver simplesmente com perdão. Aqui Deus está colocando, na verdade, Ele está se mostrando dentro da lei um Deus justo, um Deus correto. Se Ele ama, Ele também é justo. Não tem como nós separarmos os atributos de Deus, quem Deus é. Ele é um Deus de amor, e porque Ele é um Deus de amor, Ele também é um Deus de justiça. Ele é um Deus que gosta das coisas certas. Imagina só alguém cometendo uma injustiça contra o seu filho. A justiça de Deus não permite que isso aconteça. Então aqui, na verdade, esta lei, olho por olho, dente por dente, fazia parte da lei, porque era o coração de Deus para que as pessoas não cometessem injustiça uma contra a outra. Agora, um ponto que é determinante aqui para que a gente consiga
compreender o que está acontecendo, por que é que Jesus vai falar sobre isso, por que é que Jesus vai tratar disso aqui com as pessoas, porque a gente pode dizer, puxa Gui, mas por que Jesus, parece que as pessoas já sabiam da lei, olho por olho, dente por dente, mas Jesus vem dizer outra coisa, Jesus vem falar, Jesus vem mandar dar face para bater, Jesus vem mandar não retribuir, Jesus vem mandar andar uma milha a mais. O que é que Jesus estava falando? E nós precisamos compreender algo aqui. Lá em Deuteronômio, no capítulo 19, de 17 a 19, eu quero ler com vocês, diz o seguinte: então, os 2 homens que tiverem a demanda se apresentarão perante o Senhor, diante dos sacerdotes e dos juízes que houver naqueles dias. Os juízes indagarão bem, se a testemunha for falsa e tiver testemunhado falsamente contra seu irmão, far-lhe-eis como cuidou fazer a seu irmão, e assim exterminarás o mal do meio de ti. Então a primeira coisa que nós precisamos entender aqui, e a primeira coisa que a gente precisa saber é o que? Jesus, ele não estava pregando contra a justiça. Jesus, porque algumas pessoas elas podem interpretar de forma errada e pensar assim, não, porque na lei era olho por olho, dente por dente, mas aí veio Jesus e disse o seguinte: visto que foi dito, eu porém vos digo, agora que nós vivemos no tempo da graça, agora nós vivemos num outro tempo, onde aquela justiça ficou para trás, agora nós estamos vivendo num novo tempo, e agora Jesus disse que se alguém ferir o meu lado direito da minha face, eu devo dar a outra face. Se alguém disser para mim, anda uma milha comigo, eu devo andar 2. Então agora é outro tempo, mas na verdade não compreendem o que o texto está dizendo, porque aqui, na verdade, o problema que estava acontecendo era outro. Jesus não estava pregando contra a justiça, Jesus não estava anulando a lei, ele mesmo disse, olha, eu não vim para anular a lei, eu vim na verdade para cumprir a lei. Jesus não estava dizendo que a lei não era boa, Jesus não estava dizendo, olha, a lei não serve para nada, pelo contrário, na verdade a lei para aqueles que criam, para aqueles que creem a Deus, na verdade significa proteção, a lei servia para proteger aqueles que desejavam amar a Deus. Então na verdade aqui Jesus, ele não está batendo contra, dizendo, olha, agora ninguém precisa mais ser justo, agora você pode matar alguém e nada vai acontecer a você. Não é isso que Jesus estava dizendo. Na verdade, Jesus estava pregando contra a vingança e não contra a justiça. Porque o que estava acontecendo aqui é que naquele tempo os fariseus, os escribas, os religiosos, aqueles que criam, aqueles que sabiam das escrituras, aqueles que conheciam as leis, sabe o que eles estavam fazendo? Na verdade, eles pegaram a lei e eles deram um jeitinho na lei de usar, na verdade, a favor do que eles queriam, a favor do que eles desejavam, a favor das intenções erradas que estavam no coração deles. Então, eles usavam essa lei aqui para se vingar das pessoas. Então, alguém fez algo que eu não gostei, eu vou lá e eu mato a pessoa, eu tiro a vida da pessoa, eu faço algo que eu não devo fazer, eu maltrato alguém, porque está na lei, se alguém me ferir, eu posso ferir também, se alguém falar contra mim, eu posso falar também, se alguém me ofender, eu posso ofender também, é olho por olho e dente por dente. Gui, na Bíblia está escrito, lá na lei está escrito, e aquelas pessoas estavam agindo dessa forma, aquelas pessoas, e uma confusão se levantava, porque as pessoas se vingavam uma contra as outras, e é contra isso que Jesus se levanta. Jesus está dizendo, olha, vocês não interpretaram de forma correta, porque o que nós precisamos entender dentro da lei, queridos, é que dentro da lei, a lei ela era lei moral, mas ela também era lei civil. Ela foi estabelecida para que juiz julgassem casos, para que tivesse ordem no meio do povo. Então, na verdade, a gente tem muitos textos que vai falar sobre isso na Bíblia. A gente vai ver no Antigo Testamento de que
a função de algumas leis, na verdade, fazia parte para os juízes julgarem o povo, e o problema é que o povo queria julgar o povo, o problema é que as pessoas queriam vingança, o problema é que as pessoas queriam se vingar, o problema é que as pessoas queriam ser juízes das suas próprias causas, e o que Jesus está dizendo, está indo contra aquelas pessoas, é dizendo, olha, não, vocês estão fazendo de forma errada, eu não estou dizendo que vocês precisam fazer o que é certo, eu não estou dizendo que a pessoa que fez algo errado não precisa pagar por aquilo que ela fez, mas quem vai julgar o caso não é vocês, não é vingança, não é com raiva, não é com esse sentimento que vocês estão tendo, mas é diante dos juízes, são as pessoas que foram determinadas por Deus, estabelecidas por Deus, com esta função que vão julgar as causas, e aí então vão poder fazer com que essas pessoas paguem aquilo que elas precisam pagar. Então, na verdade, Jesus estava pregando, não era contra a justiça, mas ele estava pregando contra vingança, né? A lei mosaica de retribuição, na verdade, foi uma expressão da lei de Talião, que proibia membros de famílias inimigas que tomassem a lei de suas próprias mãos para atos de vingança. Olha que coisa interessante. Isso que foi estabelecido na lei já vinha de tempos anteriores, da lei de Talião. Olha o que diz na lei de Talião: consiste na rigorosa reciprocidade do crime e da pena, apropriadamente chamada retaliação. A perspectiva da lei de Talião é o que de uma pessoa que feriu outra pessoa deve ser penalizada em grau semelhante, e a pessoa que infligir tal punição deve ser a parte lesada. Em interpretações mais suaves, significa que a vítima recebe o valor estimado da lesão em compensação. A intenção por trás do princípio era restringir a compensação ao valor da perda. Lei de Talião é encontrada em muitos códigos de leis antigas. Ela pode ser encontrada nos livros do Antigo Testamento, como Êxodo, Levítico, Deuteronômio, mas originalmente a lei aparece no Código Babilônico de Hammurabi, lá em 1770, que antecede os livros de direito judeus por centenas de anos. E na verdade aqui, mesmo no tempo de Jesus, a gente já tem indícios de que essa questão de olho por olho e dente por dente já podia ser pago de diferentes formas, que uma pessoa, ela não necessariamente não precisava todas as vezes, por exemplo, pagar com o seu próprio olho, pagar com a sua própria vida, mas a gente vai ver na história que as pessoas começaram a pagar com valores, com quantias de dinheiro. Por exemplo, lá em Êxodo, a gente já vê isso acontecendo. Olha o que diz em Êxodo 21, 26, diz assim: se alguém ferir o olho do seu escravo ou o olho da sua escrava e o inutilizar, deixá-lo ir forro pelo seu olho. Ir forro, sabe o que é? Liberto da escravidão, desobrigado. Então, aquele escravo, na verdade, estaria livre das suas obrigações com o seu senhor. Então, o que a gente está vendo aqui é o seguinte: o escravo estava lá trabalhando para o seu senhor e ali ele foi ferido, o seu senhor fez mal para ele se machucou ali. Então, qual era a forma que eles conseguiam então resolver esse problema? O senhor não precisaria de repente ter um olho furado, uma mão cortada, um pé cortado, mas ele podia pagar uma quantia, né? Escravos, eles eram comprados com um valor em dinheiro. E aqui vai dizer o seguinte: então, quando isso acontecia, o senhor tinha que liberar aquele escravo. Então, é como se estivesse pagando um valor, uma quantia, para que aquela pessoa que foi prejudicada tivesse sido justificada, tivesse um valor sido pago pelo mal que cometeram contra a vida dela, né? Então, na verdade, o que nós estamos lendo aqui, o que eu li com vocês, o que eu falei com vocês aqui, sobre olho por olho, dente por dente, e a gente vai ver Jesus fazendo uma atualização e falando algumas coisas um pouquinho diferentes. Na verdade, o que Jesus estava tentando separar, o que Jesus estava tentando fazer com que aquelas pessoas entendessem, é que elas não conseguiram entender, é que existem funções diferentes. Jesus estava determinando funções. Jesus estava dizendo: olha, existe o papel que ele deve ser cumprido pela justiça e existe o papel que deve ser cumprido pelo cristão, pelo indivíduo. Vocês estão confundindo as coisas, e aquilo que foi estabelecido
por Deus para que trouxesse justiça para o povo, vocês estão querendo fazer e cumprir com as próprias mãos de vocês, e foi contra este ensinamento que o Senhor, na verdade, estava indo contra, porque imagine só se todos nós falássemos: não, eu vou vingar a minha própria vida, se alguém fizer um mal para mim, eu vou lá, eu vou acertar as contas. Imagina a confusão que seria, seria uma loucura, e Jesus sabia disso, e até porque, na verdade, o problema aqui que Jesus está tratando é no coração também, porque o que Jesus não queria não era simplesmente o fato de que a justiça não deve ter justiça, mas o que Jesus estava tratando é raiva, é coração, é o espírito da coisa. Jesus não queria que aquelas pessoas tivessem esse sentimento: não, eu quero que aquela pessoa pague, eu quero que aquela pessoa se dê mal, eu estou com raiva, eu quero retribuir aquele mal que me fizeram. É contra isso, na verdade, que Jesus estava falando. É claro, nós servimos a um Deus justo, e aquilo que uma pessoa faz tem consequências, ela vai pagar, mas Jesus, na verdade, estava trazendo uma interpretação diferente, mostrando para aquelas pessoas e dizendo: olha, vai ser feito, mas não é através da mão de vocês que vai ser feito, né? Então, qual é a função do cristão? No versículo 39 diz assim: mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. O verbo grego antisteme é explícito aqui, diz resistir, que significa opor-se, enfrentar, lutar contra, né? Então Jesus, ele está estabelecendo aqui um padrão de como um cristão deve viver. Ele está dizendo: olha, se alguém fizer algo ruim para você, se alguém te ferir, se alguém te falar alguma coisa, se alguém te ofender, na verdade o correto não é você com as suas próprias mãos fazer justiça, o correto não é você retribuir, o correto não é você também: me ofendeu, eu vou ofender de volta também, falou comigo algo que eu não gostei, eu vou falar também, fez um mal para um familiar meu, eu vou lá e vou fazer o mesmo mal para essa pessoa também. Não, Jesus está dizendo: esta não é a atitude que um cristão, esta não é a atitude que alguém que serve a Deus deve ter. E na verdade Jesus foi o nosso próprio exemplo. Por exemplo, lá em Isaías, no capítulo 50, versículo diz, a respeito de Jesus aqui falando, olha o que diz: ofereci as costas aos que me feriram, e as faces aos que me arrancavam os cabelos, não escondi o rosto aos que me afrontavam e me cuspiam. Em Marcos 14:65 diz assim: puseram-se alguns a cuspir nele, a cobrir-lhe o rosto e dar-lhe murros e a dizer-lhe: profetiza, e os guardas o tomaram a bofetadas. Em 1 Pedro 2:21-23 diz assim: portanto, para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Jesus, na verdade, através das suas atitudes, da sua vida, ele vai, na verdade, nos ensinar como é que um cristão deve viver. E Jesus, na verdade, está confrontando aqueles religiosos, porque eles se achavam tão crentes assim, eles se achavam tão abençoados porque eles obedeciam às leis, eles começaram a achar dentro das leis algumas desculpas para que eles pudessem fazer aquilo que na verdade eles desejavam, e foi contra isso que Jesus estava indo contra. Jesus estava dizendo: olha, este não é o comportamento de um cristão, este não é um comportamento de alguém que anda com Deus, este não é o comportamento de alguém que serve a Deus. Olha, Jesus estava dizendo: olha, eu estou estabelecendo uma cultura do reino, e não é essa que vocês estão pregando, não é essa que foi dita, que vocês estão acostumados a viver, de que você deve se vingar, de que você deve fazer, se alguém fez algo contra você, você deve ir lá e pagar com a mesma moeda. Não é isso. Porém, existe o outro lado também, que na história a gente vai ver que algumas pessoas tiveram uma interpretação errada, até das palavras de Jesus, porque já que Jesus disse: olha, se me bater numa face direita, você
você vira a outra face. Se disser que ande uma milha comigo, ande duas. Olha, se pedir a tua vestimenta, dá a tua capa também. Algumas pessoas tiveram uma interpretação até errada disso aqui também, e nós caímos em algo que foi ruim na história. E algumas pessoas que se tornaram até conhecidas, que marcaram a história, acreditavam nisso, e nós chamamos isso de pacifismo, que é aquelas pessoas que não acreditam de forma alguma que a justiça deve ser feita por força humana, ou por exemplo, as pessoas elas são contra até em força armada, em polícia, porque tudo é paz. Jesus disse que se bater em mim eu tenho que dar outra face. Jesus diz que se alguém fizer um mal para mim, se eu sou um cristão verdadeiro, então aquela pessoa, eu não devo retribuir a ela aquilo que ela fez a mim. Mas na verdade tiveram uma interpretação errada. Jesus não estava pregando Jesus não estava pregando a favor da injustiça, dizendo não, olha, porque você já imagina só como seria um mundo se não tivesse leis, imagina só se não tivesse polícia, porque tem pessoas que não querem servir a Deus, tem pessoas que não querem fazer o que é certo, tem pessoas que não são bondosas, tem pessoas que querem matar, tem pessoas que querem fazer o mal. Imagina se não tivesse punição, imagina se a gente dissesse não, olha, uma pessoa que fez um mal, a gente não pode pagar ela com o mal. Se ela matou alguém, essa pessoa não pode, a gente tem que amar ela, a gente tem que cuidar dela, ela não pode ser presa, não podemos fazer nada com ela. E muitas pessoas na história acabaram caindo nisso aqui, na verdade, e usaram até as falas de Jesus, mas tiveram uma interpretação daquilo que Jesus estava querendo dizer. Por exemplo, pessoas conhecidas como Tolstói, eu até peguei a história dele, que ele foi um reformador social russo no século XIX, e olha o que ele diz. Ele diz o seguinte: Cristo proíbe completamente a instituição humana de qualquer tribunal legal, porque estes tribunais resistem ao mal e até mesmo retribuem o mal com o mal. Os mesmos princípios se aplicam à polícia e ao exército. Quando os mandamentos de Cristo forem finalmente obedecidos, todos os homens serão irmãos e todos estarão em paz uns com os outros. Então o reino de Deus terá chegado. Então, pensamento de Tolstói. Gandhi, por exemplo, olha o que diz, um homem que foi muito influenciado, na verdade até por Tolstói, o Gandhi foi um homem que foi influenciado por ele. Ele diz o seguinte: no estado perfeito que ele imaginava, embora existisse polícia, esta raramente usaria força. O castigo acabaria, as prisões seriam transformadas em escolas e o litígio seria substituído pela arbitragem. É impossível não admirar a humildade e sinceridade de propósito de Gandhi, mas sua política tem que ser considerada irrealista. Na verdade, queridos, algumas pessoas ao longo da história, elas pegaram as palavras de Jesus de que, olha, o mal não deve ser combatido com o mal ele é combatido com o bem, e elas tiraram, na verdade, a função até do governo de trazer justiça para aquelas pessoas que cometiam erros, porque na Bíblia a Bíblia vai nos ensinar sobre isso, a Bíblia vai instituir, a Bíblia vai dizer que Deus institui, que Deus estabelece governadores, Deus coloca pessoas para dar direção para o povo. É bíblico isso aqui, mas muitos no meio do caminho acabaram se confundindo e achando que não, na verdade isso é errado. E até nos dias de hoje eu penso que enquanto a gente vive num tempo onde a única mensagem que se prega é o amor de Deus, e é quem Deus é. Eu falei aqui no domingo, o amor de Deus é quem Ele é, mas as pessoas têm se esquecido também que o mesmo Deus, que Ele é 100% amor, Ele é o mesmo Deus justo, 100% justo. Não tem como nós separarmos a justiça, a ira, o amor de Deus. Não tem como você pegar uma parte só do atributo, do caráter de Deus e dizer, olha, Deus ele é 100% amor, mas ele não é justo. Não tem como. E muitas pessoas pensam assim, até na época, nesse tempo que nós estamos vivendo, onde se prega, quase que você é repreendido se você diz que, se você prega sobre a justiça de Deus. Eu fui pesquisar, queridos, se ouve pouco falar sobre a justiça de Deus. Procure, você coloca no YouTube,
Procure mensagens aí, a ira de Deus. Eu quero ver quantas mensagens você vai achar. Você vai achar poucas mensagens, mas a Bíblia fala mais sobre a ira de Deus do que o amor de Deus, se você quer saber. Mas muitas vezes nós ignoramos a parte que para nós não é conveniente, e a gente prega aquilo que para nós é conveniente. Então Deus é amor, Deus tá tudo certo, mas a gente muitas vezes deixa de lado aquilo que na verdade a Bíblia está nos ensinando. Por exemplo, Romanos, no capítulo 13, dos versículos 1 a 4, diz assim: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. Então, duas coisas distintas aqui. Deus estabelece pessoas para julgar, Deus estabelece pessoas para que a justiça seja feita, e o problema que estava sendo tratado aqui era justamente isso. Gui, como é que na verdade então, como é que na prática isso acontece? Como então a gente pode aplicar isso aqui na prática? É muito simples, queridos. Por exemplo, se você está na tua casa e um ladrão entra na tua casa. O ladrão entrou na tua casa lá. Você está em casa com sua família, alguém entrou na tua casa, roubou tua casa e pulou lá dentro. Você viu, e você foi mais rápido que o ladrão, você conseguiu pegar ele, prendeu ele, amarrou ele lá, colocou ele no canto. O que é que eu faço? Qual que é o certo a fazer? Gui, agora eu vou fazer justiça. Esse cara ia roubar a minha casa, esse cara aqui ia fazer mal à minha família, aí eu bato nele ali, aí eu xingo ele de tudo quanto é nome, chamo os vizinhos para dar uma surra nele. Esse cara merece, que a gente precisa pagar, ele precisa pagar pelo mal que ele já deve ter feito para muitas outras famílias. Ele tem que pagar. O nosso desejo, o nosso coração, a nossa carne, né? O nosso homem, na verdade, o nosso desejo é justamente esse. A gente quer que pague mesmo, a gente quer que se dê mal, a gente, se pudesse, batia mesmo, né? É quem nós somos, e é contra isso que Jesus, na verdade, estava falando. É contra esse desejo que nós temos, é contra esse espírito que, na verdade, está errado. Então, o que é que eu devo fazer, Gui? Eu não estou dizendo para vocês que não, Gui, a justiça não deve ser feita, mas eu, como cristão, qual é o meu papel? Se o cara pulou na minha casa, eu consegui pegar ele, eu prendi ele, eu coloquei no canto dele, o certo, sabe qual é? Eu não devo tratar ele mal. Eu ligo para a polícia e falo: olha, um cara pulou aqui, tal, esse cara vai ser levado e a justiça vai chegar para ele, vão julgar ele, enfim, ele vai ser levado, mas não é com as minhas próprias mãos. Não sou eu que faço justiça, não sou eu que vou lá e bato nele, não sou eu que vou lá e xingo ele, não sou eu que vou lá, então agora ele vai pagar por aquilo que ele fez. Mas muitas vezes é exatamente o que nós queremos fazer. A gente quer vingança, a gente quer com as nossas próprias mãos, a gente fica com raiva, alguém nos ofende, a gente quer pagar com a mesma moeda, alguém faz algo para nós, que alguém puxou o nosso tapete, numa próxima oportunidade, quando eu estiver lá, olha, Gui, o mundo dá voltas, hein? Olha, eu lembro quando eu estava lá embaixo, aquela pessoa puxou meu tapete, agora eu estou em cima, agora chegou a minha vez. O ser humano é assim, a gente, se puder ter uma oportunidade de se vingar daquela pessoa que nos fez mal um dia, e é contra isso que Jesus está falando, porque Jesus, na verdade, está falando: olha, esta é uma doença no coração. Jesus está dizendo: olha, eu não estou pregando contra a justiça, eu não estou dizendo que quem fez algo de errado não deve pagar, mas eu estou falando que você, como um cristão, eu estou falando para você que serve a Deus, que anda comigo, se você quer viver nessa cultura do reino de Deus, é uma cultura onde você deve perdoar os seus irmãos, onde você perdoa as pessoas. Quantas vezes? Que 70, então tá bom, já perdoei 70, não, é 70 vezes 7, o que Jesus estava dizendo: olha, quantas vezes precisar. Na verdade, esse é o coração
visão que eu e você nós devemos ter. E é sobre isso que Jesus estava falando com aquelas pessoas. Agora Jesus vem tratar de algumas coisas, eu coloquei alguns pontos aqui. E Jesus, ele era Jesus, sábio. Ele falava umas coisas que, se a gente para pensar, ele ia nos lugares, ele mexia nos pontos que ele sabe aonde pega para nós, ele sabe aonde mexe com a gente. Jesus, dentro dessa passagem que eu li com vocês, primeiro ele diz, olha, visto que foi dito aos antigos, aí ele vai dizer, eu porém vos digo, e aí tudo que ele vai falar algumas coisas aqui, eu coloquei 4 pontos para falar com vocês sobre isso aqui. E sabe o que ele vai, todos os pontos aqui onde ele vai mexer no meu direito e no teu direito. E se tem uma coisa que a gente não gosta que mexa, são nos nossos direitos. Quando nós estamos certos, a gente não quer nem discutir, a gente não quer nem ouvir, porque a gente tem razão. Eu estou dentro do meu direito. O quê? Não fale comigo. Não quero discutir, não tem discussão. Eu estou certo, você está errado. Eu estou no meu direito. Isso aqui é direito meu. Jesus, ele não vai para as pessoas dizer o seguinte, olha, você tem que deixar simplesmente de fazer o que é errado. Ele vai naquelas pessoas que acreditavam na lei, vai dizer o seguinte, você quer ser um discípulo, você quer ser alguém que se parece comigo, você quer ser alguém que quando as pessoas olharem para você, elas vão poder ver Deus através da vida de vocês. Então existe um outro padrão, existe uma outra forma de vocês viverem. E qual é essa forma que Jesus vai estabelecer? Ele vai dizer, olha, sabe os seus direitos, sabe aquilo que é direito teu, sabe aquilo que você diz, não, isso aqui é meu, isso aqui eu comprei, isso aqui eu conquistei, isso aqui é meu bem, isso aqui eu estou dentro do meu direito, eu vou brigar porque é meu, sabe essas coisas que ninguém pode brigar com você? Jesus está dizendo o seguinte, olha, você vai pegar isso e você vai render, você vai colocar e dizer assim, não, eu sei que eu estou no meu direito, mas em favor de uma outra pessoa, eu coloco os meus direitos aqui na mesa. Que pedido difícil, hein, Jesus? Pedir para não pecar, tudo bem. Pedir para não matar alguém, tudo bem. Pedir para não fazer mal a alguma outra pessoa, tudo bem também, vai. A gente é crente, eu não vou fazer mal para ninguém. Mas abrir mão daquilo que é meu. Abrir mão daquilo que é direito meu, Jesus. E a primeira coisa que ele vai falar, no versículo 39b, na parte B, diz assim, se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. Jesus está mandando a gente ser um capacho? Não. Muito mais do que apanhar, muito mais do que um tapa na cara aqui, e às vezes a gente não compreende muito bem as coisas que Jesus está falando e as coisas que acontecem na Bíblia, porque a gente às vezes não compreende o contexto do que aquilo representava para aquelas pessoas. Jesus não está falando simplesmente de um tapa na cara, Jesus não está falando de um soco, Jesus não está falando de uma briga, Jesus não está falando, olha, alguém vai te fazer um mal e você deixa a pessoa fazer mal com você e deixa de novo e ela faz de novo. Não, Jesus não estava falando isso. Jesus estava falando aqui sobre dignidade. Jesus estava falando, olha, você vai pegar o direito que você tem da tua dignidade, você vai render se for preciso para que você não entre numa guerra com outras pessoas. Sabe por quê? Olha, por exemplo, eu coloquei aqui Epiteto, que foi um filósofo grego que viveu a maior parte da sua vida em Roma. Ele era um escravo e ele diz o seguinte, um escravo prefere ser destruído por chicotadas do que tomar um tapa com as costas da mão. Porque na verdade, naquele tempo, para aquelas pessoas era extremamente humilhante. Era como se eu estivesse dizendo para, olha, você não é digno nem de tomar um soco de mim. Você não é digno de briga. Você não é digno nem da gente brigar aqui, nem de ter luta nenhuma. Dava um tapa de mão aberta na cara, significava
eu estou tirando a tua dignidade, eu estou te envergonhando. Para aquelas pessoas era motivo de vergonha, era motivo de desonra. E o que Jesus está dizendo, Jesus não estava pregando, olha, seja um bobo. Jesus não estava pregando, olha, saia apanhando de todo mundo, olha, não se defenda em momento nenhum. Jesus não estava falando sobre isso, Jesus estava falando sobre, quando a gente fala sobre dignidade, quantos momentos nossa dignidade não é ferida, quantas pessoas já não faltaram com educação, com respeito conosco, quantas pessoas já não fizeram coisas para nós que a gente ficamos com vontade de falar alguma coisa para aquela pessoa, de bater de frente com aquela pessoa, de falar, olha, comigo não, aqui não, aqui você não vai fazer isso aqui não. Quantas vezes nós temos vontade de pagar com a mesma moeda, de enfrentar, de ir para um confronto, e o que Jesus está dizendo, olha, se você quer se parecer comigo, se você quer fazer parte dessa cultura do reino que eu estou estabelecendo, você precisa render, você precisa, até a sua dignidade, vai ter momentos que porque tem pessoas que não são sábias, tem pessoas que vão fazer coisas que não deveriam fazer mesmo, tem pessoas que vão falar coisas para você que não deveriam falar, mas como é que você vai reagir quando as pessoas agirem assim com você? E o que Jesus está nos ensinando é que vai ter momentos que pode parecer, puxa, que eu perdi minha dignidade, eu sou homem, e o cara foi lá, eu sou homem, eu não posso deixar quieto, eu tenho que ir lá e tenho que fazer alguma coisa, mas algumas vezes, como servos, como os filhos de Deus, a gente precisa fingir que não ouviu, a gente precisa fingir que não é comigo, a gente precisa fingir que olha, eu nem não ouvi, não sei, finge que não é com você. É isso que Jesus estava falando, e é uma lição difícil para mim e para você, porque a gente não gosta disso, a gente quer enfrentar, a gente quer confrontar, se está no nosso direito, a gente quer ir até o último, a gente quer brigar, a gente quer discutir, a gente quer falar, mas é direito meu, a gente quer brigar. Nem sempre aquilo que é direito meu é o que eu tenho que fazer. Versículo 40 diz assim: se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Para que a gente entenda o real significado disso aqui, a gente precisa entender o que uma túnica, uma capa representava para aquelas pessoas. Por exemplo, em Êxodo 22, de 25 a 27, vai falar sobre isso aqui. Olha o que diz: se emprestares dinheiro ao meu povo, ao pobre que está contigo, não te haverás com ele como credor que impõe juros. Se do teu próximo tomares em penhor a sua veste, retribuirás antes do pôr do sol, porque é com ela que se cobre, é a veste do seu corpo em que se deitaria. Será, pois, que quando clamar a mim eu o ouvirei, porque sou misericordioso. Por exemplo, no Novo Testamento a gente vai ver Bartimeu, o cego que ficava na beira da estrada, Jesus passando e ele berrando, e Jesus manda chamar ele, e aí a gente vai ver o quê? Olha o que diz em Marcos 10, 49 e 50. Parou Jesus e disse: chamai-o, e chamaram ele. Então o cego dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, Jesus te chama. E aí no versículo 50 diz assim: lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Então, olha só, a gente entende o quê? O que é que uma capa representava para aquelas pessoas? A capa representava algo um utensílio que eles tinham para me proteger do sol durante o dia, para me aquecer na noite fria. Na verdade, era algo que eles usavam para a própria segurança deles, até que lá em Êxodo vai dizer o seguinte: olha, se você processar alguém, se a pessoa estiver devendo algo para você, você pegar dela a capa, devolva antes do dia terminar, porque como é que ela vai passar a noite sem a vestimenta? Como é que ela vai passar a noite sem a capa dela? Onde é que ela vai se deitar? Como é que ela vai se cobrir? E Jesus, na verdade, aqui está falando sobre segurança. Se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também
a capa. Jesus está tentando ensinar algumas coisas aqui. Em favor do próximo, abra mão daquilo que te traz conforto e segurança. Coloque sua confiança em mim. Se tem algo que nós não queremos fazer muitas vezes é colocarmos a nossa confiança, a nossa segurança em Deus. Se a gente puder de todas as formas nos blindar e fazer com que a gente não dependa de Deus para nada, a gente vai fazer, né? A gente deixa a conta lá cheia de dinheiro, a gente quer fazer uma poupança, a gente quer pensar em coisas, porque vai que acontece alguma coisa, a gente não quer depender de Deus, a gente não quer precisar confiar em Deus. E o que Jesus está dizendo aqui, olha, se aquilo que é para o teu sustento, se aquilo serve para a tua própria segurança te for pedida, entregue. O que Jesus estava dizendo era, olha, vocês precisam, se vocês querem fazer parte deste reino, se vocês querem fazer parte da cultura deste reino, vocês precisam aprender a confiar em mim. Vocês precisam saber que na verdade o que aquece vocês durante a noite não é simplesmente uma capa, porque eu sou aquele que trago a provisão da capa. Se te levarem uma capa, eu dou outra capa. Se não tiver capa, eu aqueço você mesmo sem capa. Jesus estava falando, olha, vocês precisam ir para um outro nível de confiança, vocês precisam ir para um outro nível. Vocês simplesmente confiam em coisas, mas eu estou chamando vocês para, se for preciso, abençoar a vida de alguém e ficar sem alguém, mas fiquem tranquilos, coloque a confiança de vocês em Deus, porque Ele não vai desamparar vocês. E na verdade tem mais uma coisa que também nos mostra, porque o que esse versículo, o que eu li para vocês, vai dizer, se alguém te processou e tirou a sua túnica, então o que é que a gente entende aqui? Um cara foi processado porque alguém disse, olha, esse cara fez algo de errado, aí levado para o tribunal, foi julgado, e se ele perdeu a túnica, é porque o juiz olhou e falou assim, realmente, ele está errado, a causa ganhou, isso aqui ganhou, venceu, eu vi que o erro está com ele mesmo, então tira a túnica dele. Então a gente está falando de alguém aqui que está errado, a gente não está falando de alguém que está certo, a gente está falando de alguém aqui que está pagando um preço por aquilo que fez. E aí Jesus, ele vem dizer, olha, já levaram a tua túnica, por aquilo que você, na verdade, fez, você está pagando o mal que você fez. Aí Jesus vem e diz o seguinte, olha, mas pega a tua capa e você dá a tua capa. O que é isso que Jesus está tentando ensinar aqui para mim, para você? Queridos, uma coisa é nós fazermos aquilo que nós precisamos fazer. Uma coisa é nós fazermos o que nós somos obrigados a fazer. Uma coisa é o juiz determinar e falar assim, olha, você dá a sua túnica para ele, porque se não desse, talvez seria preso, tirariam a vida dele, não sei, mas você tem que fazer isso. Você tem que pagar esse preço. Uma coisa é eu fazer aquilo que eu sou obrigado. Outra coisa é eu ir além. É eu fazer mais daquilo que eu preciso fazer. É generosidade, é eu ir além, é eu fazer mais. O que Jesus está dizendo, olha, a sua túnica foi tomada, o preço foi pago, mas faz o seguinte, para que você mostre o verdadeiro arrependimento, que você se arrependeu por aquilo que você fez, dá a capa também, porque só a túnica não vai mostrar que você se arrependeu, só a túnica não vai pregar uma mensagem para aquela pessoa que, olha, você assume o teu erro, você diz, olha, eu estou arrependido, me perdoa por aquilo que eu fiz, mas agora se ele levar a tua túnica, e mesmo tendo levado a tua túnica, o preço foi pago, você disse, olha, está aqui a minha capa, além daquilo que eu estou pagando, eu sei que eu fiz um mal a você, mas olha, pega aqui a minha capa. O que Jesus está tentando ensinar para aquelas pessoas, olha, você na verdade vai ganhar o coração daquela pessoa, na verdade você vai mostrar que realmente você se arrependeu, você vai mostrar que realmente você se arrependeu do seu erro, você vai mostrar realmente um coração generoso, as pessoas vão conseguir me ver através daquela atitude que você está tendo. Que atitude difícil, mas na verdade, queridos, quando nós nos arrependemos de verdade, quando na verdade o nosso coração é quebrado de verdade, não simplesmente da boca para fora, a gente toma atitudes. É muito fácil, muitas vezes, me desculpa, me perdoa, é muito fácil muitas vezes a gente pagar com a mesma moeda, pagar com uma moeda, mas ir além, fazer algo a mais, mostrar para aquela pessoa, olha, eu realmente falhei, eu realmente
realmente errei, olha, eu estou arrependido, eu estou tão arrependido, olha que eu não quero só mostrar com o que eu preciso fazer, mas eu quero ir além. Você faz além, a pessoa percebe através das suas atitudes, a pessoa percebe através das suas escolhas, através daquilo que você faz, o seu arrependimento genuíno e verdadeiro. E é sobre isso, na verdade, que Jesus estava falando com aquelas pessoas. Na verdade, em todo o Sermão do Monte, tudo isso que nós estamos falando, Jesus, ele está tratando o coração das pessoas. Jesus está falando deste lugar onde nós não podemos ver, onde as pessoas não podem ver, né? Jesus não está falando simplesmente de ações, mas de ações que são frutos daquilo que está dentro dos nossos corações. No versículo 41 diz assim: se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Aqui Jesus está mexendo num negócio, num outro direito meu. Eu tenho direito de ir e vir. Eu tenho direito de ir para onde eu quero, a hora que eu quero. Eu tomo as minhas decisões. Eu saio quando eu quero. Eu não, né? Porque se eu saio quando eu quero, chego em casa, a porta de casa está trancada. Eu durmo na rua. Você também, maridão. Não dá risada de mim, não. Mas olha só, Jesus está dizendo o seguinte: sabe o seu direito de liberdade? Algumas vezes você vai colocar isso na mesa também, às vezes você vai render. Jesus está falando: olha, você não é obrigado a fazer isso. Não é obrigado. Ninguém está te obrigando, não é algo que você, não é como um imposto que você precisa pagar. Se você não pagar, você vai ser preso por aquilo. Não é como algo que você precisa fazer, porque você não fizer aquilo, olha, você vai se dar mal, Não é isso. Jesus está mexendo num negócio aqui que eu não preciso fazer, eu não sou obrigado, eu não vou preso, não vou morrer, ninguém vai fazer nada comigo se eu não fizer. Está mexendo na minha liberdade. Está dizendo: olha, se alguém te pedir para ir mesmo você não querendo, você já foi eu fui estou uma com a pessoa. Aí ele vai dizer: olha, vai mais. Não faça por obrigação as coisas. Não faça apenas aquilo que te pedem. Eu acho que, na verdade, esse deve ser um coração de todo cristão. E aqui, queridos, imagina se todo cristão aplicasse estes princípios na sua vida, no dia a dia, dentro do casamento, no trabalho, nos seus relacionamentos, nas amizades. Imagina se nós aplicássemos estes princípios. Teu chefe te pede algo, mas você sempre é aquela pessoa que faz mais do que é pedido. Você vai além. Ele pede 1 milha, você vai 2. Alguém te ofende, você não paga com a mesma moeda. Você não retribui da forma que a pessoa fez para você. Versículo 42 diz assim: dê a quem ele pede e não volte as costas àquele que deseja pedir-lhe algo emprestado. Se tem uma coisa que a gente não gosta que mexa, são nas nossas coisas. Que é meu, comprei, trabalhei, ganhei meu dinheiro, fui lá, comprei, sai fora, é meu. Não gosto. Aí Jesus vem dizer o seguinte: dê a quem te pedir, não vira as costas para aquele que deseja pedir-lhe algo emprestado. Jesus mexe numa outra coisa aqui que a gente não gosta, mas é direito meu. Eu sei que é direito seu. Você trabalhou, você ganhou seu dinheiro, você faz o que você quer com o seu dinheiro, você compra. O carro é meu, eu sei que é seu. Aí Deus fala: abençoa a vida de alguém, dá para alguém, você fala: meu Deus, mas é meu. A gente tem isso. O ser humano gosta disso, né? É meu carro, minha casa, minha filha, minha mulher, é um senso, conquistamos, nós conseguimos, né? Mexe com o ego, mexe com o ser humano, né? As pessoas, elas lutam uma vida inteira para dizer: olha, aquilo é meu, aquilo ali foi o que eu construí. E aí Jesus, ele vem
quebrar os padrões estabelecidos, que nós estabelecemos, que o ser humano gosta de viver dentro desse padrão. Ele vem dizer, olha, sabe aquilo que é teu, sabe aquela blusa tão bonita que você comprou, que você gosta, sabe aquela camiseta, sabe aquele carro tão bonito, sabe aquela coisa, sabe aquele dinheirinho que você estava guardando para você fazer aquilo, pega aquilo e ajuda aquela pessoa que te pediu. Jesus vai mexer num lugar que a gente não gosta. Na lei, eu sou obrigado a dar, eu dou o que na verdade eu sou obrigado a dar. Agora, na lei do reino, eu vou além. Em Deuteronômio 15, 7 a 8 diz assim: quando entre ti houver algum pobre de teus irmãos, e alguma das tuas cidades na tua terra que o Senhor teu Deus te dá, não endurecerás o teu coração, nem fecharás as mãos ao teu irmão pobre, antes lhe abrirás de todo a mão e lhe emprestarás o que lhe falta, quanto baste para a sua necessidade. Aqui, queridos, o que a gente precisa entender é que Jesus está falando com gente da lei. A gente está falando com gente que décima parte, que dízimo, que era uma coisa muito evidente para eles. Eles eram pessoas que falavam assim: olha, eu dei 10%, eu dei o meu dízimo, eu fiz isso, eu cumpri a lei, então está tudo certo. Mas Jesus está mostrando que o coração do reino de Deus, na verdade, não é esse, não é cumprir simplesmente uma obrigação, não é fazer porque me obrigaram a fazer, não é fazer porque, olha, a Bíblia diz que eu tenho que fazer, se eu não fizer eu sou amaldiçoado, se eu não fizer eu vou para o inferno, se eu não fizer. Não, Jesus está trazendo uma nova perspectiva. Jesus está trazendo, na verdade, a revelação, dizendo: olha, não é isso, vocês compreenderam de forma errada. Jesus está falando de generosidade, Jesus está falando de ir além, Jesus está falando de ir além daquilo que eu sou obrigado a fazer, tanto nos relacionamentos, tanto na minha vida financeira, tanto na minha generosidade com outras pessoas. Olha só, eu coloquei aqui uma frase que George Miller, grande homem de Deus, disse. Ele disse o seguinte: olha, houve um dia que eu morri totalmente para o Jorge e suas opiniões, morri para as minhas preferências e para as coisas que eu gostava, morri para o mundo e para os meus planos, morri para o desejo de ser aprovado pelas pessoas. Desde então minha busca tem sido ser aprovado por Deus e mais nada. Eu vejo, na verdade, esse espírito, esse coração em muitos homens de Deus na Bíblia. Eu vejo esse espírito em Abraão, quando ele decide sacrificar o seu único filho, o maior bem que ele tinha, que ele tanto havia desejado, mas Deus o pede, e porque Deus o pede, ele decide sacrificar, ele decide ir, ele decide obedecer. Eu vejo esse mesmo espírito em Davi, que o rei Saul tentou matar diversas vezes, foi atrás injustamente, endemoniado, com raiva de Davi, e Davi mais de uma vez teve oportunidade de tirar a vida de Saul, mas decide não retribuir, não pagar com a mesma moeda. Ele sabia que a justiça viria das mãos de Deus, ele sabia que não era o papel dele tirar a vida, tanto que ele diz: quem sou eu para tocar no ungido do Senhor? Ele sabia a sua posição. É esse espírito que eu e você, esse coração que nós temos que ter. Estevão, quando estava sendo apedrejado, as pessoas estavam tirando a sua própria vida, olha a oração, ele cai de joelhos e ele faz uma oração, ele diz: Senhor, não os consideres culpados deste pecado. Olha, Deus, não considere o pecado destas pessoas, não considerem essas pessoas culpadas deste pecado. Que coração é este? Talvez se eu e você estivéssemos ali, talvez a gente estaria dizendo: olha,
Deus mata essas pessoas, Deus traga justiça, tira a vida dessas pessoas também. Eu fui um homem íntegro, eu vivi para o Senhor, eu preguei a tua palavra, mas que coração, que espírito correto, o próprio Jesus na cruz, ele foi colocado naquela cruz de forma injusta, cuspiram em Jesus, maltrataram Jesus, não havia nele pecado, ele estava carregando na verdade o pecado de toda a humanidade. Enquanto ele estava pregado naquela cruz por mim e por você, pessoas praguejavam, pessoas xingavam, pessoas diziam: olha, se você é o rei dos judeus, então por que é que você não desce dessa cruz? Mas Jesus, mesmo ali naquela cruz, ele olha para o Pai e ele diz: Deus, olha, não, perdoa os pecados destas pessoas, porque eles não sabem o que eles falam. É este espírito bondoso, é esse coração bondoso, generoso, que não é vingativo, que abre mão dos seus próprios direitos em favor do próximo, que é perdoador, que não busca vingança, mas que está pronto para servir alguém, que está pronto para amar alguém, que está pronto para andar uma milha a mais, que está pronto a doar uma blusa ou alguma coisa se for preciso. É este espírito, é esse coração que Jesus estava tentando mostrar para aquelas pessoas que conheciam as Escrituras, que eram religiosas, mas elas não tinham esse coração, elas haviam perdido esse coração, e é sobre isso que Jesus estava dizendo. E só para finalizar, eu quero ler em João capítulo 13, dos versículos 34 e 35, diz assim: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns os outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido e querida, aí o mundo vai olhar para mim, aí o mundo vai olhar para você e vai conhecer o amor de Deus, e vai saber quem Deus é através das nossas vidas. Jesus não estava pregando contra a justiça, Jesus não estava dizendo: olha, não tem justiça, as pessoas não precisam pagar um preço, mas Jesus estava mostrando: é este coração, se você é um discípulo, se você quer andar com Deus, é este coração bondoso, generoso, amoroso, que faz além, que vai mais, que eu e você nós precisamos ter. E se nós tivermos este coração, as pessoas vão conhecer que nós servimos a este Deus único, poderoso e verdadeiro Deus. É este coração, não é um coração que fecha os olhos, que aceita qualquer coisa, que passa a mão na cabeça, que acredita que um amor que não tem justiça, que está tudo certo, que pode fazer o que você quer. Não, não é isso que eu estou falando. Deus é justo. Se você erra, você vai pagar por aquilo que você fez. Mas olha só, o nosso coração, não devemos sentir raiva no nosso coração. Nós não devemos, na verdade, a gente tem que sentir misericórdia. Se a pessoa errou, se ela falhou, se ela caiu, ela vai pagar, mas o nosso coração deve ser: olha, puxa, eu posso orar por essa pessoa, será que eu posso de alguma forma abençoar essa pessoa, será que eu posso liberar uma palavra para levantar essa pessoa nesse momento tão difícil que ela está vivendo? E se nós fizermos, essa é a grande diferença daqueles que servem e dos que não servem a Deus. Sabe qual é o grande problema? É que muitas vezes o mundo olha para nós e nós estamos igual ao mundo. A gente sente o mesmo tanto de raiva que o mundo sente, a gente briga com as pessoas o mesmo tanto que as pessoas lá de fora brigam, os povos de dentro da igreja xingam o mesmo tanto que o povo lá de fora xinga também, a gente fala do mesmo jeito que as pessoas falam. Deste jeito as pessoas não vão conhecer o amor de Deus através das nossas vidas. Mas se nós olharmos para um sermão como este, para lições e princípios como estas que Jesus está nos ensinando, certamente o mundo vai ver o amor de Deus através da minha vida, da nossa vida, e o reino de Deus vai ser estabelecido nesta terra, e muitas pessoas serão abençoadas.